Graça e paz, meus irmãos, espero que você e sua família estejam bem. Por conta da dificuldade de termos os nossos encontros presenciais, resolvemos então gravar a nossa aula de EBD. A revista que nós estamos utilizando tem um tema muito pertinente para aquilo que nos propomos a viver como comunidade de Cristo, uns aos outros, que vai explorar um assunto muito importante, mutualidade. Essa expressão é uma expressão não pouco comum, mas que faz parte da consciência de corpo de Cristo, ao qual nós somos, ao qual nós fazemos parte. Mutualidade, segundo o dicionário Aurélio, significa reciprocidade, significa troca, significa envolvimento, até dentro do contexto de empatia também. E nós queremos, de certa forma, através dessa lição, explorarmos alguns princípios que nos fará refletir sobre essa lição de hoje, ao qual o tema é perdoai-vos uns aos outros. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu ao povo de Colossos, no capítulo 3, para ser mais específico, no versículo 13, ele diz assim: sejam compassivos, compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Então, após estudarmos os princípios que fazem parte desta lição, nós vamos ser capazes de considerar que o perdão é uma das grandes provas de compromisso do cristão para com Deus. Nós seremos capazes também de desejar perdoar a falta cometida. Nós seremos capazes também de desenvolver o exercício do perdão a exemplo de Deus, do que Deus fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas antes de irmos para esses princípios, eu queria deixar algumas perguntas para a sua reflexão. Você tem facilidade em perdoar? Se não tem, a que você atribui essa dificuldade? O que é mais difícil? Perdoar ou pedir perdão? Qual a importância da mutualidade dentro do perdão? E para pensarmos e refletirmos nisso, a lição nos sugere a leitura de um texto muito interessante do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 em diante, onde é muito conhecida esse texto como a oração do Pai Nosso. E o texto que eu quero ler para você nesse momento está justamente no versículo 14 e o versículo 15, que diz assim: se seu Pai Celestial os perdoará, se os perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. A oração do Pai Nosso nos desafia a viver uma vida em comunidade. Então, é um desafio da nossa parte quando nós lemos esse texto, para viver dentro desse contexto. Ela nos leva a querer viver como um grupo que confia no Senhor e quer a cada dia mais com que nós nos aproximemos dele. Nessa oração, em nenhum momento nós percebemos a fala de Jesus Cristo aos seus discípulos dentro de um contexto isolado, de um contexto de solidão, mas ele está explorando essa questão da comunidade. Vejamos aqui, então, algumas expressões usadas na oração ensinada por Jesus, que nos faz refletir dentro de um contexto de comunidade. Quando ele inicia a oração, ele usa a seguinte expressão: Pai Nosso. No decorrer do texto, ele vai usar uma outra expressão interessante que nos faz refletir a respeito do contexto de comunidade. Venha a nós o pão nosso. Perdoa as nossas dívidas. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. São expressões onde são exploradas a reflexão
em relação a um contexto de coletividade, em relação à comunidade, que é isso que o Senhor Jesus quer que nós pensemos nesse momento. E entre os exercícios, analisando essas expressões ditas pelo próprio Senhor Jesus no texto qual nós falamos, que é o texto do Evangelho de Mateus no capítulo 6, em relação à oração do Pai Nosso, entre os exercícios que temos a desenvolver uns com os outros, está o perdão. Fica claro, então, que somente quando perdoamos quem nos prejudicou, temos, de fato, condições para suplicar o perdão de nossos pecados ao Senhor. Vamos aqui, então, pensar nessa lição em alguns aspectos, como eu disse, importantes da mutualidade do perdão, ao qual, após observarmos a esses princípios, eles vão com certeza nos dar condições de orarmos de forma digna a oração ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro princípio que nós temos na revista aqui, e queremos dividir com os irmãos, é a respeito de aprender a disciplina do perdão com o próprio Deus. Ao avaliarmos e analisarmos isso, o próprio texto lido, existe então um critério para o perdão. E a base desse critério, na verdade, está no próprio Deus. Por isso que Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 32, ele ensina sobre a necessidade de nos perdoar uns aos outros. Ele acrescenta que devemos então desenvolver este exercício, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Se não exercitarmos assim, então, o perdoar e o pedir perdão, com certeza jamais conseguiremos fazê-lo de maneira plena e espontânea. Então há uma necessidade de exercitar isso, de refletir nisso, né? Por isso, quando nós analisamos esse contexto de perdão por parte de Deus, por intermédio de Jesus, nós precisamos refletir nesse perdão de Jesus por nós. Será que nós temos de fato consciência do que o Senhor fez por nós? Será que nós temos consciência da profundidade do perdão de Deus por nós, através de Jesus Cristo? Podemos aqui então descrever algumas características desse perdão. É um perdão de que ele não se lembra mais quando os nossos pecados eles são confessados. Por isso que na carta de João, na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 9, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele sempre vem ao nosso encontro em nosso estado de dívida. Dentro dessas características do perdão de Deus por meio de Jesus Cristo, nós percebemos que Ele pagou o preço para possibilitar o restabelecimento de nossa relação com Ele. Por isso que Paulo disse: sendo, pois, justificados pela fé, nós passamos a ter paz com Deus. Lá em Romanos capítulo 5, no versículo 1. E uma outra característica a respeito desse perdão: ele nos dá condições por meio da obra do Espírito Santo para restaurar a nossa amizade com Ele. Um outro princípio que nós podemos fazer uso, justamente para desenvolvermos e levarmos em consideração a importância do perdão, é a disciplina de abandonar a dor que muitas vezes as ofensas geram dentro de nós, abandonar na cruz, a nossa dor na cruz. Porque existem falhas de conduta que, devido à natureza e à formação de cada pessoa, podem causar profundo dano à alma. Por exemplo, uma vítima de traição, imagine você a ferida que isso não gera na alma por parte daquele que traiu, de uma violência física, de uma agressão, de uma difamação, alguém que pode ter dito algo para você, algo que você não tenha feito ou que nem de fato é,
e de repente alguém pode olhar para você e exercer algum tipo de difamação sobre você. Então, diante de tudo isso, necessitam de grande determinação, de fato, para que o perdão seja exercido. A obra de Jesus Cristo, ela oferece alguns recursos para aqueles que o sofrem, diante de tais situações como nós acabamos de abordar. A obra de Jesus na cruz, ela oferece, sim, recursos extremamente importantes para que essa dor, de alguma maneira, seja sanada, curada, restaurada. Aprender com Jesus, de fato, o que é perdoar. Quando nós olhamos para a cruz, quando nos dirigimos os nossos olhares para lá, com certeza aprenderemos com Jesus o que é perdoar. Nós, com certeza, quando olhamos para a cruz, nós entenderemos que para praticar a ordem de Jesus de perdoar os nossos devedores, o primeiro passo a ser tomado é, de fato, ir à cruz. É reconhecer que na cruz o Espírito Santo de Deus pode tratar a nossa alma e pode ungí-la, e pode curá-la, e pode restaurá-la. É crer que Ele tomou sobre si, conforme Isaías disse no capítulo 53, as nossas enfermidades. Só ali de fato pode haver plena libertação, plena liberdade e plena restauração. E um outro princípio que nos faz refletir sobre a importância do perdão é a disciplina de valorizar a necessidade de verbalizar a atitude. Às vezes nós falhamos, erramos com alguém, ferimos alguém, e quando temos a oportunidade de consertar o relacionamento, muitas vezes não temos talvez a capacidade de abrir o nosso coração e pontuar o que de fato aconteceu, e verbalizar as nossas atitudes, verbalizar o tipo de ofensa que geramos e que magoou o outro. Então essa disciplina é muito importante, de verbalizar a atitude, a necessidade de verbalizar a atitude. Isso quer dizer então que tanto do devedor quanto do prejudicado precisa ter essa necessidade. Em seu ensino aos discípulos, o Senhor Jesus disse que devemos procurar diretamente aquele que cometeu uma falta contra nós. Deve haver uma conversa particular. Esse encontro deve ser promovido em um ambiente de amor. Não um ambiente de troca de farpas, mas um ambiente de troca de amor, um ambiente de amor, onde o ofendido deve falar com clareza sobre a falta cometida, havendo assim arrependimento genuíno. Com certeza, quando há da nossa parte essa clareza sobre a falta, essa importância de verbalizar aquilo que gerou o rompimento do relacionamento, quando isso acontece, o perdão vem. Quase, caso ele não reconheça a falta, podemos chamar com certeza 2 pessoas ou 3 testemunhas para ajudar. É isso que o próprio texto da Palavra de Deus, em Mateus capítulo 18, vai nos instruir. Mas é importante refletir que o ambiente gerado para que haja um conserto no relacionamento é um ambiente gerado pelo Espírito Santo, para que esse conserto venha acontecer. É importante que quando esse ambiente é gerado, por mais que o ofensor e o ofendido entrem nesse ambiente de mãos separadas, mas que quando eles saírem de lá, eles possam sair de mãos dadas, provando e sendo afetado por esse ambiente espiritual e por esse ambiente de amor. Quando surge dentro do coração da parte ofendida, do ofensor, essa necessidade de restaurar o relacionamento. Então, uma das disciplinas é justamente essa, a disciplina de valorizar a necessidade de verbalizar a falta e verbalizar também aquilo que foi cometido. E algumas dicas, de alguma maneira, dentro desse princípio, podem nos ajudar na prática do perdão. Antes de qualquer atitude de sua parte, para que esse ambiente possa ser gerado, busque a Deus para que Ele trabalhe o seu próprio interior, aonde de certa forma são
geradas, todo e qualquer sentimento ruim ou indisposição, né? O texto ele nos sugere isso. Ore antes de conversar, pois quando estamos com o nosso emocional desestabilizado ou abalado, temos a tendência muitas vezes de dizer coisa que podemos até estar corretos, mas de forma errada. Isso pode, de alguma maneira, acabar dificultando a reconciliação. Lembre-se que o perdão é resultado do trabalho de Deus em nosso coração. Sem ele, fica muito difícil, de fato, perdoar, porque muitas vezes o que foi gerado dentro da nossa alma, como uma espécie de ferida, dói e dói muito. Então nós vemos também aqui uma outra dica importante que vai ajudar a você a praticar o perdão. Procure o momento e o lugar, de certa forma, adequado para falar com a pessoa faltosa. Não é qualquer momento ou em qualquer lugar. Diante da oração que você fez a Deus, com certeza Deus, através do seu Espírito, pontuará para você o momento certo, a hora certa e o lugar certo. Nem sempre o imediatismo resolverá o problema. Muitas vezes é justamente o imediatismo que pode, de certa forma, complicar mais ainda e impedir com que esse relacionamento seja restaurado. Então nem sempre o imediatismo é o melhor caminho para desenvolver, né, ou para resolver o problema. Lembre que o pedido de perdão deve ser pensado para não ser inconsequente. Então uma outra dica, né, que pode de alguma maneira te ajudar a praticar o perdão, procure sabedoria de Deus para discernir claramente o problema do conflito. Somos humanos, logo entendemos que somos falhos. Somos humanos e podemos achar que um determinado fato ocorreu, mas na verdade não foi bem o que entendemos. Estando bem claro o assunto, procure falar com sabedoria ao faltoso, pois uma palavra doce, ela pode ser esclarecedora. Verifique se a pessoa entendeu sua dor. Uma outra dica importante para te ajudar a praticar o perdão: evite falar abertamente com um terceiro sobre o assunto. Às vezes, numa vontade de resolver as questões, ou talvez de pedir algum tipo de conselho, você acaba disseminando esse problema, e esse problema acaba atingindo outras pessoas, e a questão da transferência pode se tornar natural e normal. E às vezes a pessoa até assumir esse problema para si também. Então, caso seja necessário, busque a ajuda de um conselheiro, de uma pessoa que possa contribuir para que essa questão possa ser resolvida. Mas nunca com espírito de fofoca, como muitas vezes pode acontecer. Essa pessoa deve servir como agente de cura e não de disseminação de problema, né? Caso seja você o devedor, procure ser humilde, procure pedir perdão. Uma das piores coisas para a pessoa ofendida é quando o ofensor ele dá uma longa lista de desculpas, mas não assume a responsabilidade pela falta. Poucas palavras podem ser muito mais úteis nesse momento do que um longo discurso, um elaborado discurso, né? Diga: eu errei, seja direto, perdoe-me, não quero mais fazer isso e quero corrigir a minha falta. E pontue, verbalize qual que é o problema. Um outro princípio que nós podemos aprender, até dentro desse contexto da importância do perdoar e de pedir perdão, é a disciplina da necessidade de perdoar para ser perdoado. Perdoar não é uma opção do cristão, mas é uma ordenança, é um mandamento. Devemos perdoar sempre. O perdão deve ser um ato, uma disposição, uma atitude do nosso coração, mais do que uma expressão simplesmente do perdão. Perdoar não é esquecer, mas é abrir mão de um direito ou declarar como pago uma dívida. Nós sabemos que não esqueceremos,
Nós sabemos que aquilo que foi gerado, muitas vezes a nível de, como uma espécie de ferida no nosso coração, no nosso interior, não vai ser esquecido. Mas o que nós aprendemos é que, quando nos damos a questão do perdão, isso não gerará mais nenhum tipo de dor em nós, nenhum tipo de incômodo mais. Justamente porque o relacionamento já foi reconstituído, ou sarado, ou sanado. Um bom exemplo dessa atitude nas Escrituras Sagradas, no livro de Atos dos Apóstolos, foi justamente a figura de Estevão, que diante de uma morte tão cruel como ele teve, que foi o apedrejamento, ele pôde pedir misericórdia contra os seus algozes. E é interessante as palavras ditas por Estevão, que praticamente foram as mesmas citadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E eu queria concluir dizendo para você o seguinte, que Jesus disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quer orar dignamente a oração do Pai Nosso? Essa é uma pergunta que nós queremos deixar para você. Uma outra pergunta que nós queremos deixar para você: quer perdoar incondicionalmente o seu próximo? Quer honrar o seu próximo quando ele se dispõe a te perdoar? Leve em consideração, então, a importância desses princípios que nós citamos através dessa aula de EBD. Aprenda a disciplina do perdão com o próprio Deus. Aprenda a disciplina de abandonar a dor na cruz. Aprenda a disciplina de valorizar a necessidade de verbalizar o problema. O que gerou o problema, o rompimento do relacionamento. Aprenda a disciplina da necessidade de perdoar para ser perdoado. Que Deus possa abençoar você, abençoar a sua vida nessa jornada quanto ao aprendizado de perdoar e ser perdoado. Que Deus possa abençoá-lo ricamente. Eu queria que você baixasse sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor. Deus querido, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai amado, porque de alguma maneira essa lição falou o nosso coração e que com certeza falará o coração daquelas pessoas que terão acesso a esse vídeo. Pai amado, no nome de Jesus, nós precisamos de alguma maneira aprender a respeito do perdão, principalmente, ó Pai, levando em consideração que a base para o verdadeiro perdão é o Senhor, que por intermédio de Jesus Cristo perdoou as nossas falhas, perdoou as nossas faltas e ainda continua perdoando, principalmente quando levamos em consideração, ó Deus, a importância de confessá-las uma a uma. Ó Deus, o que nós pedimos nesse momento é que o Senhor fortaleça o nosso coração, fortaleça, ó Deus, o nosso entendimento em relação à Tua Palavra, quando ela diz sobre a importância de perdoar para sermos perdoados. Para que de alguma maneira, ó Pai, nós possamos fazer, ó Deus, essa oração do Pai Nosso de forma digna. Ó Deus, desde já nós te agradecemos, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele continue te ajudando nessa caminhada que não tem sido fácil, mas temos a ajuda presente do Espírito Santo de Deus sobre nós. E é justamente Ele que nos ajudará e nos ensinará a viver e andar por caminhos de paz. Pois é no nome desse Jesus, e é nesse nome que nós andamos, e é nesse nome que nós vivemos, e é em nome desse Senhor que nós nos colocamos à disposição para sermos restaurados de toda e qualquer falta que tenhamos apresentado, não só para com Deus, mas uns para com os outros. Que Deus te abençoe, fique na paz.